Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui do projeto. Hoje vamos falar de dislexia. Que delícia! Um tema que eu adoro, um tema que me encanta e um tema que eu vivo, eu amo. Vamos lá, nossa querida Lília já entrou. Gente, eu atrasei um pouquinho a internet aqui, tava me dando problema. Mas deu certo, graças a Deus. Vamos lá. Olá, Boa noite, querida! boa noite, Samantha. Tudo bem? Tudo, que delícia você aqui. Você tá me vendo bem, né? Tô sim. Você também tá me ouvindo bem? Tô. Nossa, menina, a Então tá bom. internet aqui, eu dei uma mudada em roteador, essas coisas hoje. E não entrava, meu Deus, eu falei, socorro. Entrava e caía, Acontece. sabe? Aí eu fiz, desliguei tudo, desliguei tudo. Aí eu falei, agora vai. Aí eu liguei de novo e foi. Ah, que bom. Que bom. Que bom você aqui, que prazer você aqui comigo. Muito obrigada. Imagina, Samantha, eu que agradeço em nome da Mel, que é minha parceira lá da minha página, Família Ponto Negro. A gente agradece muito o convite. Estamos muito lisonjeadas aí em participar da tua live, viu? Parabéns pelo Ai, teu trabalho que a gente tem acompanhado. ai, muito obrigada. E eu, assim, que me encanto com a sua página também. Parabéns para Obrigada. vocês. Com conteúdos, assim, pessoal, para quem não conhece, é um conteúdo, assim, 10 super informativo e não é um achismo, né? Porque a gente se preocupa muito com isso, em ver páginas na internet sem achismo, e sim baseado na ciência, sabendo o que está falando, né, Eli? Exatamente, exatamente. Sem achismo, sem pedagogês, a gente procura falar de uma maneira muito clara para que as famílias entendam e para que a gente possa ajudar. Ai, que delícia. Oli, por favor, se apresente para o pessoal, para quem, assim, da minha página, de repente não te conhece, e comece a seguir, por favor, né? Tá, joia. Samantha, meu nome é Lilian, eu sou professora há mais de 20 anos. Eu comecei lá na educação infantil, cheguei nos anos iniciais, né, que a gente chama de Fundamental 1. Atualmente eu trabalho com quinto ano, são crianças de 9, 10 anos. Eu dou exatamente aula de língua portuguesa para essas crianças, de uma escola particular aqui em São Paulo. Eu tenho psicopedagogia, neurociência aplicada à educação e também trabalho como consteladora familiar aí nas horas vagas, que é uma grande paixão que eu tenho. É que um dia eu quero muito que a gente converse sobre isso, como eu já te falei. Nossa, me encanta. Isso aí é tema para uma outra live que eu faço com Isso. todo prazer para você. Vamos sim. Ah, eu adoro. Ó, pessoal, eu sou Samantha, para quem não me conhece, né? E eu tenho um projeto de após o diagnóstico do meu filho de dislexia com transtorno de déficit de atenção. Eu fui atrás de informação, percebi de muitas pessoas desinformadas sobre o tema, né? E eu via meu filho sofrer nesse percurso, quanto eu também. E aí resolvi montar uma página, resolvi montar esse projeto com a ajuda de muita gente, muitos profissionais, de divulgar informação. Então, assim, quando eu te vi, falei, uma big profissional, falei, também quero conversar, quero ver o seu olhar, quero saber mais para a gente passar informação boa. Isso Então, aí. vamos falar hoje de dislexia. Que delícia! Eu vi, meu sobrenome já está quase dislexia. Eu Delícia queria. mesmo. Eu sou apaixonada pelo tema. Eu me apaixonei por alguns alunos que eu tive com dislexia e eu escrevi um artigo sobre dislexia, o dia a dia da criança, quando eu estava terminando a segunda pós em neurociência. Então, assim, é um assunto também que eu sou apaixonada. Então, vamos lá. Hoje a gente está com o Vamos lá. olhar na sala de aula, a gente está com o olhar que é onde realmente a gente precisa de. Ah, Josi, peraí, antes, deixa eu chamar a Josi aqui, a Josi, nossa companheira, que ela vai, nossa intérprete. Eu estava esperando ela aqui, mas não sei o que aconteceu, agora ela entrou.
Josi, boa noite, querida. Obrigada por estar aqui com Boa a noite, gente. professoras. Boa noite. Obrigada. Então, a gente vai falar de dislexia com o foco mais hoje, mais dentro da sala de aula, como eu falei, é assim, é o desafio para o professor, é o desafio para o aluno e um desafio para a família. Todo ano trocou o professor, a família lá na porta, né? Socorro, me É, ajuda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre assim, o olhar do professor para despertar, né, o professor que algo está acontecendo com aquela criança, porque o professor não está com não tem habilidade de diagnóstico, né? Mas assim, que olhar que o professor de repente olha e fala, peraí, tem alguns sinais aí. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse quadro. Samantha, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa dizer o seguinte, bem cá entre nós, que todo professor deveria estudar neurociência aplicada à educação. Deveria ser obrigatório, né? A gente vê essa moçada saindo do curso de pedagogia muito sem o preparo. O que você falou é muito real. A sala de aula não é um consultório, o professor não é obrigado a fazer um laudo, a fazer um diagnóstico, mas ele tem a obrigação de detectar algumas características. Então, eu acho que tudo começa com o professor da alfabetização, né? A gente sabe que a criança que está sendo alfabetizada tem uma data de validade, Samantha, para troca de letra, para aglutinação de palavras, para ler de soquinho, né? Que a gente fala para as mães, para que as mães entendam. Então, tudo isso tem uma data de validade durante a alfabetização. Quando a professora começa a notar que aquela criança não está vencendo essas questões que são típicas da alfabetização, tem que acender uma luzinha vermelha, né? Eu acho que a primeira coisa é o diálogo com a família, é essa parceria. Eu digo que a professora, a escola e a família estão todos dentro do mesmo barco. E a gente tem que remar sempre na mesma direção. Então, eu acho que tudo começa ali na alfabetização, quando a professora começa a perceber que aquela criança tem algumas características, tem algumas questões. Eu digo que a professora não precisa dizer para a família, olha, tem características de dislexia, porque às vezes não é. Às vezes é um outro distúrbio de escrita e leitura, às vezes a criança está no tempo dela, mas a professora tem sim a obrigação de chamar a família e dizer, veja, estou notando estas características, continuem observando nos próximos anos, né? Então, eu acho que tudo começa aí. O preparo, o olhar do professor para essa criança. Eu gosto muito de falar sobre anamnese, né? Esse É. professor tem, assim, infelizmente, eu estou no penúltimo semestre de pedagogia. Eu Uhum. tenho a minha matéria de educação inclusiva são 40 horas. E eu abri minha apostila da matéria, né, de inclusão, tem meia folha de sulfite falando sobre dislexia. Então eu vou sair da minha faculdade, uma faculdade privada, não é qualquer uma faculdade, mas eu vou sair da faculdade com poucas horas e com quatro, cinco frases que seja, um bloquinho assim, o que é dislexia, né? Sem as características, sem nada. Então, você cai numa sala de aula, de repente, sem essa formação, né? E que Exatamente. isso a gente tem de 10 até 17% a nível mundial as crianças com dislexia. Então, assim, o professor realmente tem que sair da faculdade e tem que procurar informação. Sim. Porque não, e é singular, né? Então ele tem que saber algumas características, né? E para de repente ter esse olhar, né, Li? Porque fica difícil também se não ter esse preparo. Porque você vai fazer uma anamnese com a família, que eu acho que isso é importantíssimo, acaba passando muita coisa por falta de informação, né? Exatamente. Por isso que eu sempre falo, saiu do curso de pedagogia, vai procurar uma especialização, né? Eu puxo sardinha para neurociência, eu acho que deveria ser obrigatório, viu, Samantha? Mas precisa procurar uma especialização,
uma outra pós, um curso de extensão, mas para que esse professor chegue na sala de aula preparado, não só para dislexia, mas para outras questões também. Sim, sim, porque tem É, muitos transtornos, né? O transtorno de déficit de muitos. atenção é um também que precisa de um olhar, porque a autoestima em primeiro lugar, né? E como Exatamente. ele vem de muitas derrotas, né? Porque esse percurso que ele passa, essa pessoa, essa criança, de só derrota, né? E vem dos amiguinhos indo, a autoestima está ali. Então, a capacitação, né, desses professores são muito importantes. Eu queria também que você falasse um pouquinho, de repente, chegou esse aluno, né? Ou a família já disse que dentro de casa tem já uma criança com dislexia, porque isso já é um sinal. Ou e na minha casa aconteceu isso, né? Minha segunda filha também tem dislexia, mas ela foi precocemente, muito Uhum. precoce, estimulada, porque eu já tinha uma carreira, né, sobre a dislexia, sabendo o que era. Mas qual a postura do professor, ou com laudo, ou sem laudo, sabendo as características, a ser tomada dentro da sala de aula? Olha, Samantha, quando a gente recebe a criança com dislexia, qualquer transtorno, mas vamos falar especificamente da dislexia. Eu acho que o primeiro passo é acolher essa família, né? O professor precisa passar para essa família a segurança de que ele está preparado para trabalhar com aquela criança. O professor precisa passar para a família o quanto ele está abraçando a causa dessa criança, né? A gente vê muitas mães que chegam com um laudo, elas estão em luto. E quando a gente fala de um luto. É a mesma sensação de perder um filho. Porque todas as suas expectativas, tudo aquilo que você criou dentro de você em relação àquele filho, vai por água abaixo. As dúvidas, as incertezas, a expectativa lá no dedão do pé, né? Então, eu acho que a primeira questão ali que a gente tem que tratar é acolher a família. Aquela mãe, o pai, o responsável pela criança, ele precisa entender que o professor está com ele, né? Antes de mais nada. Quando a gente tem uma criança com um laudo, com uma dislexia ou com qualquer outra questão, Samantha, a gente deixa canal aberto para a família, né? Então, por exemplo, às vezes a mãe telefona aflita. Eu preciso falar com a professora. E ela tem que ter esse canal aberto. Porque não é uma mãe que pode esperar uma reunião daqui 15 dias, mas é uma mãe que necessita da ajuda naquele momento. Então, eu acho que o canal aberto com a família, acolher essa família, o luto que essa família passa é fundamental, é o primeiro passo. O segundo passo é a criança, né? A gente tem que trazer para muito perto a criança. Como você colocou muito bem, é a questão da autoestima. Essa criança, às vezes, quando a gente tem a certeza da dislexia, ela já sofreu muitas derrotas. Ela foi a última a terminar, ela foi a última a ler, ela não leu com fluência, os colegas perceberam, principalmente da idade de 9, 10 anos, que é a idade que eu trabalho, Samantha. Eles percebem que aquela criança tem algo de diferente. E a criança já começa a se perceber. Né? Porque quando é pequenininho, está na alfabetização, muita coisa passa batida na sala de aula. Mas quando eles vão entrando na adolescência, as coisas vão ficando muito evidentes. Então, acolher essa criança. Todas as vezes que eu tive um disléxico na sala, as crianças estão lendo todos em voz alta, a gente está fazendo uma leitura compartilhada. Quando chega na vez do disléxico, não adianta pedir para ele ler. Você percebe? Ele não vai ler, ele não tem fluência na leitura. Então, esse aluno disléxico, ele tem que ter um outro papel nesse momento de leitura compartilhada. E aí vai muito do olhar do professor, né? Então, eu tive um aluno disléxico há um tempo atrás que quando chegava na vez dele de ler, eu dava outra função para ele, né? Ou ele lia só o título do texto e depois os outros continuavam lendo. Então, assim, a gente vai mesclando as atividades, esse momento para expor esse disléxico. Um trabalho em grupo. Como é que uma criança que tem dificuldade de ler, de interpretar, de escrever, escreve com erros ortográficos? Às vezes até a gente tem dificuldade de entender o que a criança escreveu. Como é que ela vai escrever na frente dos colegas? Então, isso tem que ser feito com muito carinho, com muito acolhimento. E eu sinto, em todos esses anos, que quando você acolhe a criança com dislexia, Samantha, quando você traz para perto, quando você trata com respeito,
é impressionante como o grupo vai entendendo a tua maneira de tratar aquela criança e vai tratando da mesma forma. Então, eu tenho, assim, eu tenho até fotografia, enfim, eu tenho outros registros que serviram também para o meu artigo, né, na conclusão da neurociência, de que crianças ajudavam o disléxico. As crianças perceberam, então, em determinado momento que a Lilian der uma determinada atividade, aquela criança vai ter dificuldade para fazer, ou vai demorar muito para fazer, vai ser o último a terminar o registro, e as crianças já se prontificavam a ajudar. Então, assim, a maneira como você trata, você ensina os outros também, né? Então, eu acho que isso é fundamental, o respeito, o olhar carinhoso. Oli, sabe que você me lembrou muito minha filha, porque assim, o meu filho, ele veio de derrotas até eu descobrir a dislexia, né? Então ele veio de derrotas, de escola que não tinha um olhar adequado, tive que trocar de escola para uma outra escola me alertar, né? Então, daí você vê a importância da escola. Já minha filha, eu já tinha, né, o Rodrigo com dislexia e os sinais, claro, eu fiquei evidentes já na primeira infância, já logo que começou a engatinhar, eu falo, a gente já fica já atenta, né? É. E quando chegou na educação infantil, eu logo antes de entrar no primeiro ano, eu já levei ela para intervenção, não esperei. E nesse decorrer, né, a gente já achou, agora a gente está esperando, já está com 8 anos para 9, porque a gente sabe que com 9 anos que se fecha, mas ela com intervenção, avaliação, já tem hipótese diagnóstica de dislexia. Mas a sala, é o que você falou, a sala introduziu ela com a empatia do professor. E o jeito dela aprender, que é diferente, como ela que fala mesmo, né? Ela é super descolada. Porque a autoestima dela é tão grande que a dificuldade se tornou pequena. E aí, ela pede para ler. Ela percebe que ela lê muito lentificado, totalmente diferente dos outros amigos da mesma idade e da mesma sala. Só que aí, quando ela acaba de ler, ela fala assim: você viu que eu li bem? Para a própria sala. E a sala bate palma para ela. Então, assim, os amigos se interagem com ela, né? E ela faz bem para os amigos, porque o modo dela também aprender diferente é bom para todo mundo. Então, aquilo vira uma coisa, é tão grandiosa e tão linda a educação, né? Se a gente realmente tem um olhar que a dislexia está beneficiando a sala toda, não só a minha filha, o professor ele vai fazer o que ele tem que fazer, fazer aquela criança aprender. E esse que é o maior desafio, né? Fazer a criança com dislexia aprender, né, Li? Eu acho que essa, Samantha, é o verdadeiro sentido da inclusão, né? É a empatia. É fazer com que o grupo entenda, Samantha, que aquela criança com transtorno, ela tem muito que ensinar, né? Então, por exemplo, assim, às vezes tem criança que fala assim, olha, leva o meu caderno para casa que você não terminou o teu registro, né? Você não terminou a tua atividade, leva o meu caderno para casa. E aí eu tenho alguns combinados com a criança com dislexia. Então, por exemplo, a criança com dislexia, ela pode xerocar o caderno do amigo e colar na folha do dela, né? Como é que ela vai fazer um registro enorme? Por exemplo, a gente faz uma discussão, um debate, as crianças vão fazer um registro coletivo de conclusão desse debate. Quer dizer, para o disléxico, ele já participou do debate, ele já levantou hipóteses, olha o esforço. Aí, na hora de fazer o registro, é como se aquilo não fizesse mais sentido para ele, né? Porque ele vai esbarrar com a dificuldade dele. Ele vai sempre esbarrar com a dificuldade dele. Então, a gente tem que amenizar isso por conta da autoestima. Então, algumas crianças ofereciam um caderno. Ah, leva o meu caderno para casa. Então, ele xerocava e colava no dele, né? Eu lembro que uma vez a gente estava trabalhando com as crianças o resumo. O que é um resumo na aula de língua portuguesa? Era um artigo de divulgação científica. Quinto ano, final de quinto ano, a gente vai preparando as crianças já para o Fundamental 2, né? Aquela questão de desafios e tudo mais. E para o disléxico fazer um resumo é maçante, porque ele tem que ler, ele tem que interpretar, ele tem que selecionar as informações importantes do texto para poder fazer esse resumo. Então, qual é o sentido que tem para esse disléxico resumo? Nenhum.
né? A gente tem que preparar para a vida, a gente tem que preparar para a vida. Uma vez eu ouvi de um pai de um disléxico assim, eu não quero que você passe a mão nele. Eu falei, eu não estou passando a mão nele. Eu estou entendendo o que é importante para ele, eu estou entendendo o que é significativo e estou respeitando o seu filho. É diferente do que passar a mão na criança, né? Então, assim, até onde esse disléxico ele precisa saber fazer um resumo com 10 anos de idade. Para ele aquilo não faz sentido. Ele pode aprender a fazer o resumo mais para frente na vida dele, né? Para ele são outros desafios, são outras questões. Então eu volto assim a dizer, é o olhar do professor, né? É, É essa flexibilidade do professor. E que me dói muito quando eu vejo uma colega que não tem essa flexibilidade, porque você sabe que não são todos, né? Ele não. está inserido numa sala, mas ele é uma inclusão, né? Ele é uma inclusão. Então, eu acho que essa intervenção, esse cuidado é muito importante. Porque a gente sabe que o disléxico aprende, mas ele precisa de autoestima, ele precisa de apoio, ele precisa de muito cuidado, ele precisa de muito incentivo para ele não desistir. Sabe, Samantha, tem muitos disléxicos que têm questões de memória, né? Então, por exemplo, ele vai praticar um esporte, dependendo dessas lutas que hoje em dia a molecada gosta, né? E vai fazer, ele precisa decorar os passos da luta. Ele não consegue. Tem disléxico que chega no quinto ano, ele não decorou os meses do ano. E, na verdade, ele não tem questões intelectuais, muito pelo contrário, né? A gente recebe, às vezes, o laudo, a criança tem até um nível intelectual alto. Ele tem dificuldade de decorar o alfabeto maiúsculo, minúsculo. Para que ele precisa escrever com letra cursiva? A gente está num mundo tão tecnológico. Então, vamos desmistificar, vamos deixar para o disléxico, não é passar a mão, eu volto a dizer, mas vamos deixar para ele o que é significativo para a vida dele, o que é funcional, né? E aí ele vai avançando, porque ele vai se sentindo seguro, é automático, né? Então, todo mundo sai da sala, eu fico copiando. Não, todo mundo sai da sala, eu saio junto. Eu tenho uma outra rotina, um outro movimento para ter o meu caderno completo, como dos meus colegas, né? Tá todo mundo lendo? Eu estou lendo o título, eu estou fazendo outras coisas para ajudar aquele grupo. Então, assim, isso a gente vai cuidando do grupo, da autoestima da criança com dislexia, vai ganhando a confiança da família e essa criança vai avançando. E muito, é surpreendente. Você falou uma coisa bem bacana, é respeitar, né? Porque É, o adaptar é o que eu falo. Eu falo integrar e incluir. São é, coisas muito diferentes. Você está fazendo uma integração ou uma inclusão, né? Então acho isso. que era uma boa reflexão por educador. E bem isso, meu filho, ele está no 8º ano. A escola tem um combinado com ele que agora as aulas online não, porque manda o PDF para ele ou manda para ele imprimir em casa. Mas no presencial, ele tira foto da lousa e faz a cópia em casa, né? Isso. Porque são muitos professores, ele já está, né? Então, da minha menor, não. Às vezes a professora me manda impresso. Mas faz a cópia, porque é necessário esse movimento para o Isso. cérebro fazer a cópia. Só que ele vai fazer no momento dele e ele não vai ficar com o caderno diferente. Ele só vai Isso. fazer de outras maneiras. E é muito engraçado, meu filho acha o máximo, porque ele tirava, né? Porque agora ele ainda não voltou. Ele só está online. Mas quando ele tirava fotos, amigos, no momento de prova, semana de prova, ligava tudo para ele. Rodrigo, passa as fotos pra gente, passa foto. Ele achava o máximo, que ele tinha foto da É. lousa, né? Uhum. Então, isso faz parte, né? E a autoestima deles também é demais. Então, assim, tem vários tipos. Manda impresso para a criança copiar depois, né? Tira foto da lousa. Hoje todo mundo tem um celular aí, tira foto. Claro, a gente tem os combinados. Tirar foto da lousa é com autorização do professor, né? Então, assim, a hora que o professor falou, eu acabei, agora você pode tirar foto, porque é um respeito ao professor na sala de aula, então assim, aí ele vai tirar foto da lousa, né? Porque é um documento do professor, a sala de aula, o ambiente, é uma coisa, né? Tem que também respeitar. Mas são combinados que faz parte, né? E o que ele vai perder? Ele só vai Não, ganhar. e são combinados que são feitos de uma forma tão carinhosa e de uma maneira tão
normal, né? Assim, tão do dia a dia, e que passa para a criança aquela tranquilidade que tá tudo ok, né? Como eu trabalho com as crianças menores, eles não têm o hábito de levar celular ainda para a escola, né? Então a Xerox é muito bom. Ele leva para Muito. casa, ele copiou da lousa metade, a outra metade ele está cansado, ele cola. Depois, mais para frente, ele passa a copiar tudo. Então, assim, esse mecanismo, essa flexibilidade da escola é muito importante, né? E um professor passar para o professor do ano seguinte como é que fez o trabalho com aquela criança, para dar continuidade e para avançar nos desafios, É né? Isso é verdade. muito importante. Ó, acabou de entrar uma professora do meu filho, que foi bem no comecinho, a Tassiana. Ela, assim, ela era, quando eu entrei na sala de aula, olha como que é, né? Primeiro dia de aula, mãe de disléxico, né? Já olha a professora, olha, já quer saber até o número da blusa que ela usa, né? Ela é pequenininha, ela era do tamanho do meu filho. Eu falei, essa professora vai me dar o trabalho o ano inteiro, né? Gente, sabe aquela coisa que eu vou ter que ficar aqui o ano inteiro? Gente, a pessoa transformou meu filho. A autoestima dele ficou tão ali, sabe? Que ele aprendeu e foi, e assim foi. Então, assim, a autoestima, gente, flui, né? Às vezes o conteúdo menos é mais, era isso que a gente tinha uma parceria imensa, né? Então, o menos é mais. E assim, eu sou muito grata a Tassi, a Laila, que está aqui também, que é professora da minha filha, eu sou muito grata a elas, porque a empatia delas e o amor delas, né, nesse decorrer da caminhada delas, eu sei que é um desafio para elas, principalmente que foi online, né, esse ano. E o ano passado também é um desafio, porque né? É difícil para mim e difícil para ela. Mas assim, a integração é tudo, gente. É muito válido. E, Oli, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a intervenção coletiva. Eu consigo fazer essa intervenção coletiva dentro da sala de aula? Então, Samantha, a gente tem algumas questões assim de estrutura de escolar mesmo, né? Por exemplo, você tem lá uma sala com 35 alunos, né? Não é produtivo para ninguém, cá entre nós, né? A gente vê, vamos combinar, né? Até para as crianças maiores eu acho que flui, mas eu fico bem preocupada quando eu vejo turmas assim de 30 alunos numa sala de educação infantil, numa sala de alfabetização, né? A gente sabe que a realidade de muitas escolas, uma professora para 30, alfabetizando, né? A gente sabe que é a realidade. Eu não acredito nesse tipo de intervenção nesse caso. Eu acredito numa intervenção, por exemplo, onde eu trabalho, tem toda uma estrutura, né? Então, a gente tem uma professora assistente na sala, independente da faixa etária, até o quinto ano a gente tem uma professora assistente, que é uma pessoa formada, é uma pessoa que está buscando especialização, está buscando cursos, e aí a gente consegue fazer um bom trabalho. Aí eu garanto, né? Então, por exemplo, eu estou com quinto ano, então eu tenho uma média de 30, 32 alunos e uma professora assistente. Então, o disléxico ele senta na frente, de acordo com a fono, orientou, né? Ou que a família pediu. Ele senta lá no centro da sala, na frente. Ele está perto da professora. A gente faz muito trabalho em grupo. A professora assistente está sempre de olho, está sempre cuidando, está sempre fazendo intervenções. Então, esse tipo de estrutura, eu acredito na intervenção. Agora, me falar que a professora está sozinha com 30, 40, só se ela for muito guerreira. Né? A gente sabe, acho que a gente tem que agir com sinceridade, né? Não é toda escola que tem estrutura para receber um disléxico e para ajudar, infelizmente. É bem por aí, porque tá difícil, né? Esse novo, né? Essa nova educação, né? Porque não tem só a dislexia, né? Tem outros transtornos aí também que a gente tem que ter um olhar, né? Mais empatia, mas a parceria, né? Família, escola e parar um pouquinho de muita cobrança, né? A gente tem que um pouquinho respeitar o que dá para fazer, né? Exatamente. Claro, o que dá para fazer sem essa criança passar por nenhum sofrimento, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, porque a adaptação, a inclusão é muito bonita, né? Quando a gente lê, né? Se a gente vê pesquisas
Eu, às vezes, me choco, falo assim, gente, a adaptação tem que ser assim, assim, assado. Eu leio, eu falo, gente, mas como é possível? Não é possível, né? A gente tem que adaptar isso no que é possível. Então, assim, até a família também tem que ter essa empatia que a gente pede para o professor, né? Exatamente, todos nós, né? É o que eu te falei no começo, a gente está no mesmo barco, a gente precisa remar do mesmo lado. Agora, intervenção com uma professora assistente, que está por dentro das questões, que sabe também trabalhar com essa criança, aí eu acredito, a gente vê avanço, né? Precisa ter uma atenção especial, sim, Samantha. Não dá Precisa, não para tem. deixar o Não disléxico tem. dentro da sala de aula caminhar sozinho, não pode. E no, Principalmente nos anos iniciais. e no momento, vamos falar um pouquinho de avaliação, né? Tá. O terror da família. Nossa, Semana de então, prova. mas quando o professor tem empatia, quando o professor está bem formado, a avaliação não é um terror. Muito pelo contrário, né? O que a gente faz no momento de avaliação com o disléxico? Ele tem o direito que alguém leia a prova para ele, né? Então, algumas crianças com dislexia precisam que alguém esteja lendo a prova para ele. Nesse momento, a professora assistente, a auxiliar, ou fica com a sala e a professora sai com o disléxico, ou essa professora assistente sai com o disléxico e a gente fica com o restante do grupo. E essa saída da sala, Samantha, é muito natural. Porque como a gente já trabalhou com esse grupo, essa criança está integrada no grupo, ela está sendo respeitada pelo grupo, é muito interessante porque ninguém pergunta: ah, mas por que ele está saindo da sala para fazer prova? As crianças não perguntam. Porque as crianças já entenderam que tem um movimento especial com aquela criança de uma forma muito respeitosa. Então é muito interessante porque nenhuma criança pergunta: por que o fulano faz prova separada? Não, não existe isso, Samantha. Porque é a postura do professor. Então a criança sai, ela vai para uma outra sala e esse profissional vai fazer a leitura da prova, né? Então eu tive alguns alunos que eles precisavam só da leitura e eles escreviam, respondiam. Tive alunos com muita dificuldade que precisava da leitura. Ele escrevia metade da prova e a professora escrevia a outra metade para ele, porque era uma criança pequena. Já aconteceu também da professora ter que escrever a prova inteira. Ele ia ditando, oralmente ele ia muito bem, porque ele ouviu o texto, ele ouviu a pergunta e ele dava respostas brilhantes. Mas para escrever para ele estava muito difícil. Então a professora escrevia, ele ditava, a professora escrevia. Então esse movimento de avaliação tem que ser feito com muita naturalidade, para a criança também estar numa situação confortável, porque aquela questão da autoestima, né? Todos os meus amigos estão lendo, estão respondendo, e eu preciso de alguém, né? Então, assim, a criança tem que entender que aquele professor, ele está auxiliando, mas ele não é uma muleta. O disléxico, ele é muito capaz. Eu já presenciei crianças com dislexia te darem respostas de inferência muito mais bem elaboradas do que uma criança que está escrevendo no papel e que não tem a dislexia. Então, uma vez aconteceu uma situação dessa, e eu peguei a prova desse disléxico, durante a correção da prova com o grupo, eu dava para o grupo as respostas do disléxico. Eu falava, olha o que ele pensou, olha o que ele interpretou, olha como ele me respondeu. E usava ele de exemplo. E ele não tinha, coitado, escrito nenhuma linha. Né? Mas oralmente ele foi tão bem, a gente registra. Eu registrava, corrigia e mandava a prova para casa. Ok. A mãe sabe que ele ditou, a professora escreveu e estava tudo resolvido. Aqui, ó. Qual a validade legalmente de avaliação oral? A avaliação é transcrita ou aceita em áudio? Ela pode, né? Ela é válida igual. Não tem problema algum, né, Li? Não tem problema algum. Mas eu escrevia o que esse aluno falava para que esse documento fique ali firmado, né? Do que ele falou. Essa nota saiu de onde? Né? Então, essa nota saiu do que o aluno ditou para o professor. O áudio é um excelente recurso. Muito, A muito, criança muito. grava, né? Ou a mãe grava aquele texto para a criança e ele vai ouvir de novo e vai estudar aquilo. Hoje em dia a gente tem N recursos tecnológicos para ajudar os léxicos, né? Igual o próprio Word da escola do meu filho, quando eles mandam
para o meu filho um texto, eles já mandam com acessibilidade. O Word já lê para ele, né? Isso. E ele pode ver a voz de mulher, de homem, ele escolhe. E o ritmo que lê. Porque às vezes se Isso. lê muito rápido, isso é um aplicativo do Office, que está aí com acessibilidade, né? Então a escola tem esse recurso. É um recurso simples, né? Que a gente tem muitos aplicativos também, né? Até que Muitos. fazem correção de texto, né? Que é ótimo, eu adoro, eu que faço faculdade, mando tudo arrumado para o professor e, e corrige e lê, né? É muito interessante isso, o escriba, né? Porque assim, eu percebo meu filho, né? A pessoa que tem dislexia, que eles têm a ideia perfeita do texto, você dá um título para ele tem uma ideia perfeita, ele sabe o que ele está falando, mas ele não sabe organizar o que ele quer escrever. Né? Então, assim, as ideias são brilhantes, o texto é demais, mas eles não sabem organizar. Aí realmente precisa essa pessoa apenas escrever, né? Então, em cima disso, eu já quero juntar tudo, que Tá. você fale sobre como eu vou corrigir essa prova dessa criança com dislexia. Tá. Não pode ter correção de erros ortográficos, né? Para começar. Então, por exemplo, no quinto ano, muitos disléxicos chegam trocando letra. Ele não pode ser descontado pela troca de letra. Quando a criança escreve na prova, né? Então, por exemplo, a criança escreveu, ela quis escrever, ou ela já está apta para escrever, está numa situação confortável para essa escrita, muitas vezes as palavras ficam aglutinadas, né? E além da aglutinação, às vezes ele come letras, faltam letras ali. Quando você vai pegando o jeito da criança, porque como os erros são muito recorrentes, chega uma hora que você lê, você entende o que ele escreveu. No começo, o professor precisa pegar o jeito ali, porque cada disléxico é um disléxico, né? Tem criança que aglutina, tem criança que não. Então, assim, de uma maneira muito delicada, às vezes eu pedia para o aluno ler o que ele escreveu quando eu não entendia. Não tem desconto ortográfico, não tem desconto por aglutinação, como a gente costuma fazer com as outras crianças nessa faixa etária, né? Mas se ele me deu uma resposta fora de contexto, tá errada, tá? Então, assim, esse olhar do professor é para a questão mesmo das características da dislexia. Ele não pode ser descontado por conta de troca de letra e tudo mais. Mas se a resposta estiver fora do contexto, Samantha, aí ele precisa ser descontado mesmo, né? Mas geralmente os dislexos, eles conseguem boas notas, né? Consegue. Eles conseguem boas notas. E eles são, é o que você falou, eles são extremamente criativos, né? E eu acho muito interessante na própria hora da avaliação, os professores do meu filho, quando eles percebem que houve aquela pergunta não foi bem colocada, eles pedem para vamos conversar, vamos pensar nessa, né? Vamos discutir essa pergunta, para aí de repente sai, né? É, Cê, e no final do quinto ano, que as provas já são muito elaboradas, às vezes eu fazia uma adaptação. Então, por exemplo, uma pergunta que ele tem me dá duas respostas, eu dividia, né? Então, eu separava essa pergunta em duas. Então, por exemplo, o que é tal coisa, justifique. Então, o que é tal coisa? Aí depois outra pergunta, explique a sua resposta. Fica mais organizado, fica mais fácil para ele organizar o pensamento e ser mais certeiro. Né? Pelo menos para os anos iniciais, isso é muito válido. Essa mas adaptação. até hoje ainda o meu filho usa perguntas claras e objetivas. Fica muito Isso. mais fácil para ele se organizar no pensamento dele. E para estudar É, também, né? Ser mais objetivo para estudar. Porque igual. para estudar, é interessante assim, ensinar o disléxico a fazer mapa mental, diagrama, né? Então, se for o caso, alguém lê o texto e ele organiza em diagrama, isso dá muito certo. Então, ele vai puxando setinha, vai fazendo as caixas com as informações lá do jeitinho dele, depois ele visualiza aquilo, fica muito fácil. Eu tive um aluno disléxico que ele falava assim para mim: eu escrevi isso de caneta verde. Ele lembrava até da cor, né? Então, são artimanhas ali que a gente usa
e que a gente ensina a família para que ele estude em casa. Porque o que a gente quer do disléxico, principalmente nos anos finais, é que ele tenha autonomia, né? Que ele consiga, que ele comece a ter autonomia, porque quando ele vai para o sexto ano, ele vai ter um professor por matéria, ele vai ter que se adaptar com o professor, os professores vão ter que se adaptar com ele. Então, assim, quanto mais autonomia a gente dá para o disléxico, melhor, né? Lógico que respeitando as questões de uma maneira muito carinhosa, mas tem algumas coisas ali que vão ajudando muito, viu? E isso você não acha em livro nenhum, isso a gente aprende na prática, né? Eu falo, eu tenho um laboratório da minha casa, né? Tenho dois. Então, Isso. assim, tem coisas que eu uso, gente, dá tão certo. Por exemplo, uma matéria, né, chata, eu também não gosto, história, né? Respeito quem gosta de história, filosofia, mas tem textos ali tão longos. O que que eu faço? Eu uso a tecnologia. Eu entro, procuro no YouTube, por exemplo, se está falando de um monumento, vamos ver um filme desse monumento, uma pesquisa desse monumento, o que passou na história. Hoje a gente tem muita coisa boa na internet que a gente pode usar para essa criança, né, que tem um conteúdo, por exemplo, o meu mais velho que está no 8º ano, a demanda está muito grande, né, principalmente de leitura, né, os textos são maiores. Então eu começo a procurar formas para ele entender aquela matéria sem muita leitura. Então, ele entende pontos históricos. A gente tem muita coisa na televisão também, uns canais fechados. Na internet, a gente consegue. Tem museus que a gente hoje pode frequentar online. Né? Então, é interessante a gente usar outros meios dessa criança entender a matéria, sem só massacrar ela. Isso eu digo com experiência com os meus 2 filhos, sem massacrar de textos e textos. Claro, é importante, eu leio, faço uma leitura compartilhada, vejo o momento que ele está cansado, dou um tempo, respeito o andamento, respeito bem. Só que vamos usar outras formas de aprender, né? É super interessante o que você está dizendo, porque o disléxico, o tempo que ele está dentro da escola, ele está esbarrando nas dificuldades dele. Né? Se ele ficar 5 horas na escola, são 5 horas esbarrando em dificuldade. Uma aqui, outra ali, com todo o carinho do professor, com todo olhar, ele está esbarrando em dificuldades. Então, se ele ficar 2 horas, são 2 horas de dificuldade. O que acontece? Ele já percebeu as questões dele, ele já teve as suas dificuldades, os seus desafios. Quando ele chega em casa, ele recebe tudo aquilo de novo. Então, ele fica 24 horas sob uma tensão, sobre uma exigência, né? Então, o que a gente faz? A gente orienta a família exatamente isso que você está fazendo. Como é que eu vou estudar com essa criança, né? Então, assim, eu já tive casos de mães que faziam 20 folhas de caderno na véspera da prova, com pergunta para a criança responder. Calma, nenhuma criança que não tem dislexia a gente não orienta mais que estude dessa forma, né? Os estudos na neurociência já estão provando que não é por aí. Então, assim, a família precisa também de muita orientação, tanto da parte da escola como de profissionais, né, Samantha? Da fono, da terapeuta. Porque eu acho que uma coisa que você fala e que é um ponto-chave é a autoestima. Quando a pessoa tem autoestima, né, ela vai longe. Eu falo, eu não tenho curso de neurociência, mas eu falo assim, eu vejo muito, estudo muito. Eu falo que eu acho que ainda vocês vão descobrir que o coração não está aqui, o coração está aqui. Porque quando o coração funciona bem, a gente grava. A nossa tristeza, que foi aquela emoção triste, você grava aquela tristeza. Quando você tem um up, né, feliz, eu consegui, a gente grava isso. Então, assim, o coração, acho que ainda vocês vão descobrir que está aqui, ó. Você sabe que tem alguns estudiosos que dizem que para aprender precisa se emocionar, né? O sistema límbico do Marta cérebro, Helva. Onde ficam as emoções, né? Para aprender, ele precisa estar encharcado de emoção. Independente se tem dislexia ou não tem. A gente fala da aprendizagem de uma maneira geral, né? Então, o professor ele precisa encharcar esse sistema límbico de emoção para que a criança aprenda. A memória,
ela não tem um lugar específico do cérebro. A memória está em vários lugares do cérebro, né? Mas a parte onde vai consolidar a aprendizagem, a memória, ela está muito próxima ao sistema límbico, que é o hipocampo, né? Então, já é proposital. Então, onde tem emoção, é onde vai consolidar a memória. Então, eu preciso me emocionar para aprender. Quando a gente escuta isso, isso é verdade, isso é estudo científico comprovado. Por repetição também. A Vanessa está falando, é muito importante a repetição para a criança com dislexia, né? Perfeito, isso. Claro, mas respeitando o ritmo também, né? Porque não vai fazer o disléxico copiar 50 vezes a palavra que ele errou, né? Por favor, não é essa repetição. Olha, a gente tá assim, um papo delicioso e o tempo acabando. Ai, meu Deus. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a família, o papel da família também nesse contexto todo. Eu acho que o papel da família é fundamental, Samantha, porque a professora ela vai ficar com aquela criança 1 ano. A mãe é para a vida toda. O pai é para a vida toda, né? O contexto familiar é para a vida toda. Muito mais do que a professora, muito mais do que a escola. E eu queria dizer para as mães que sentem essa angústia do laudo, que a gente vê muito acontecer, essa preocupação dos pais, o que meu filho vai ser, que tipo de profissional que ele vai ser. Hoje em dia, com a tecnologia veio a favor do disléxico. Veio a favor de todos, na verdade, né? A corretor e tudo mais, do Word, do Google. Então, calma. O disléxico aprende no tempo dele, mas ele aprende. E aí eu costumo dizer uma coisa assim para a gente fechar. Quando a mãe está muito angustiada, quando a expectativa é muito grande e ela não está conseguindo disfarçar isso, ela está fazendo muito mal para o filho dela. E aí a gente trata essa mãe com a constelação familiar, que é sentar e olhar para esse filho, olhar para esse campo e organizar essas emoções e esse querer para o filho. Ai, que lindo. Aí a gente vai entrar depois desse tema, hein? Esse tema eu não quero perder. Combinado. Te conto o segredo. Ai, eu quero. Eu tenho só que agradecer você, a disponibilidade, a generosidade de vir falar aqui comigo. Amei esse papo, passou muito rápido, muito rápido. Josi, obrigada, viu? Deus abençoe. Tá aqui com a gente, ajudando a gente a divulgar a informação para os nossos queridos também, né? As pessoas com outra deficiência que são queridos também. E, Li, obrigada, que Deus abençoe, viu? Eu que te agradeço, querida. Deus te abençoe nesse seu lindo trabalho e nessa sua missão, tá bom? Obrigada. Tá bom? Constelação familiar, já logo marcamos, hein? Vamos ver se o mês que vem a gente já marca. Isso aí. Tchau, querida. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, Você tchau. também. Tchau.